Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre a arte de fazer o que o outro quer para alcançarmos o que queremos e sua relação com Bruce Lee. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu, onde eu compartilharei com você a minha própria jornada para que você possa entender como começar a sua jornada Kung Fu, evitando inclusive os erros que eu cometi. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais ou não, você irá se beneficiar dessas estratégias para a vida. Se você quiser saber mais o que acontecerá na nossa primeira jornada Kung Fu, acesse o link em nossa descrição. Um detalhe importante é que essa jornada é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. A contribuição de hoje é de Alessandro Cunha Santos e ele escreve o seguinte: Olá, mestre, gostaria que o senhor falasse sobre o termo seja água, do mestre Bruce Lee. Obrigado. Essa fala famosa, Be Water, my friend, é um diálogo que ele tem na abertura da série Long Street. Foi um filme piloto, capítulo piloto, que recebeu o nome de Way of Intercepting Fist, que é exatamente o nome da arte que Bruce Lee desenvolveu, chamada Jeet Kune Do. Então é muito interessante que ele, nesse diálogo com Longstreet, que é um detetive cego, ele consegue colocar várias das suas ideias sobre arte marcial. E uma ideia emblemática, que depois virou inclusive um documentário sobre a vida do nosso grande Anderson Silva, é Be Water, ou seja, seja água, ou seja, como a água. Por que água? A água, na estratégia chinesa, ela tem uma representação muito forte, se igualando inclusive ao dragão, porque ambos são entidades que valorizam a adaptação, a flexibilidade. A água, em particular, ela tem uma força enorme, haja vista as cachoeiras, a energia hidroelétrica que ela pode gerar, com a adaptação, porque ao mesmo tempo que ela é forte, ela respeita o recipiente no qual ela está inserida. Por exemplo, um copo, uma jarra. Então você observa que no mínimo furinho que é feito, a água ela começa a sair. Ou seja, ela respeita, mas ao mesmo tempo ela está pronta para poder ocupar o seu espaço sem usurpar. Ou seja, à medida que a pessoa abre, à medida que há um furinho, há uma abertura, ele então ocupa. É o que o professor François Julian chama de eficácia por adaptação. O que significa eficácia por adaptação? Eu acolho aquilo que o outro deseja e, ao mesmo tempo, eu, com aquilo que o outro deseja, eu trabalho esses elementos para alcançar o que eu estou pretendendo. Para muitos, isso pode parecer manipulação. E manipulação tem que ser visto aqui como num sentido diferente do que nós estamos acostumados. Manipulação tem a ver com usar as mãos para lidar com a situação. O ser humano, por excelência, ele manipula. Por quê? Porque quando ele era quadrúpede, ele não tinha meios para manipular o meio. Agora, a partir do momento que ele fica bípede, ou seja,
as suas mãos se tornam livres, ele está pronto agora para manipular o meio ambiente, para manipular aquilo que está em sua volta. Ocorre que, por algum sentido, a palavra manipulação caiu num sentido pejorativo, porque parece que eu estou aqui usando o outro. Quando nós falamos isso dentro de uma perspectiva Kung Fu, nós estamos falando de um processo de transindividualidade, onde não há a diferença entre eu e o outro, é uma transindividualidade. Há então um trânsito entre eu e o outro e algo que vai além de mim e a outra pessoa. E aí que entra a situação que eu havia falado. Eu acolho o que o outro está falando, eu acolho aquilo que ele está fazendo, acolho aquilo que ele está manifestando e retrabalho isso a meu favor. Então, se você observar as artes marciais, elas atuam dentro dessa perspectiva. Eu acolho o ataque para depois estar na distância para que eu possa atacar o outro. Ele próprio se coloca numa distância que irá me beneficiar. Isso é a arte de fazer o que o outro quer para que nós alcancemos o que nós queremos. E essa é a base de quando nós falamos de Bruce Lee, porque Bruce Lee fala de o quê? Quando ele fala sobre ser água, ser como a água, ele está aqui manifestando o elemento crucial que está inerente à arte dele, o Jeet Kune Do. O que quer dizer Jeet Kune Do? Jeet quer dizer interceptar. Kune é o punho. Do é caminho. É o caminho do punho interceptador. E aqui o que é interessante é interceptar como? Interceptar não só o punho literalmente, o punho é só uma representação, mas a ideia, o sentimento. Para isso, para eu interceptar, eu tenho que acolher, porque eu não vou bloquear, eu acolho e depois eu retorno esse movimento. É uma interceptação. Então é nesse sentido que nós podemos entender a água. Quando Bruce Lee coloca isso, não é ele o idealizador dessa ideia. Essa ideia é uma ideia milenar que vem de várias outras culturas, mas particularmente valorizada dentro da cultura Kung Fu. Por quê? Porque a água representa a capacidade de nós nos adaptarmos às diferentes circunstâncias. É aquilo que foi chamado da dinastia Han de conduta feminina. Por que conduta feminina? Porque eu não imponho a minha ideia, eu acolho. Então esse acolhimento não é só um acolhimento físico, não é só um acolhimento afetivo, é um acolhimento de ideias também, um acolhimento de cultura. Quanto que eu acolho o que o outro pensa, quanto que eu acolho a manifestação do outro. E assim é que eu vou me ajustar. Ao mesmo tempo que eu posso antecipar esse acolhimento interceptando. Mas interceptar não é bloquear. Eu consigo interceptar porque eu antecipo o que o outro vai fazer e acolho antes daquele movimento alcançar a sua força máxima. Eu acolho durante o processo. E essa era a ideia de Bruce Lee. Ou seja, elevar a capacidade de acolhimento a um grau ainda mais elevado. Ou seja, a um passo anterior à manifestação do seu adversário. Realmente algo extremamente elevado, extremamente sofisticado, que é digno de um mestre de artes marciais. Surpreendente é que Bruce Lee está falando isso, está valorizando a água
no auge dos seus 32 anos de idade. Então isso é muito significativo. De fato, essas cenas foram gravadas em 1970, ou seja, quando ele tinha apenas 30 anos. Então, observe bem como que tudo isso vai muito além do mero combate. Vai muito além de uma luta, porque essa luta é uma luta que não é uma luta física, é uma luta de ideias, é uma luta de pensamento, é uma luta de emoção que é muito mais sofisticado do que a luta física. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. Quero agradecer aqui o Alessandro Cunha Santos por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!